Aqui é professor Fernando Pimentel, do Departamento de Matemática do UFC. Esse é o nosso primeiro vídeo, um vídeo de revisão sobre funções reais de várias variáveis. Certo? A ideia é que esses vídeos sejam vídeos curtos, né? E direto ao ponto, que tratem, né, de temas bem específicos. Né? Então, nesse primeiro vídeo, né, nós vamos falar do quê? Né? Da noção de derivada parcial. O objetivo, ao longo desses vídeos iniciais, é fazer a necessária revisão e chegar numa noção de derivada que generalize para funções de várias variáveis a noção de derivada que tínhamos, né, para funções de uma só variável. Então é o seguinte, né, começamos lembrando, né, a definição de derivada parcial de uma função f de um aberto R2 em R num certo ponto x0, y0. Temos então que essa derivada parcial, que denotamos assim, d1f, d1x no ponto x0, y0, vai ser um limite. O limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h y0, menos f de x0 y0 sobre h. Tá? De forma análoga, né, definimos a derivada parcial d1f, d1y no ponto x0, y0. Tá? Então é o seguinte, mais importante do que se decorar a definição, né, de uma determinada ente matemático, é entender essa definição. Tá? Se a gente olhar bem aqui a definição de derivada parcial, o que é que você tem? Né? No caso da derivada parcial em relação a x, o que a gente tem é uma variação da função, certo? Ao longo da sua primeira variável, certo? E enquanto a segunda variável é mantida constante. Certo? Então a gente interpreta, né, a derivada parcial como sendo o quê? Né? A derivada parcial de uma função real de muitas variáveis é a derivada da função em relação a uma de suas variáveis, enquanto as outras ficam constantes. Tá? Essa interpretação vai facilitar o cálculo da derivada parcial. Por quê? Porque a partir dela, como veremos nos exemplos, né, a gente não vai precisar efetivamente calcular esse limite todas as vezes que a gente quiser obter uma derivada parcial. Tá? Na maior parte dos casos, né, o cálculo dessa derivada, certo, vai ser facilitado porque a gente vai utilizar as mesmas regras de derivação que a gente estudou no cálculo 1. Enfim, a gente lembra aqui que existem outras notações, né, para derivadas parciais. Né? Algumas delas mostramos aqui nesse item 4. Né? Bom, para entender bem, certo, uma definição matemática, né, às vezes é necessário recorrer à sua interpretação geométrica. Esse é o caso aqui da noção de derivada parcial. Né? Então vamos tomar aqui uma função z, que é função de x e de y. Né? Então a variável z é função de x e de y. Aqui nós temos, né, em azul o gráfico de z, que vai esboçado aqui. Certo? E a gente considera então um plano, né, paralelo ao plano XZ, que corta esse gráfico. Se a gente tomar só o plano, né, a restrição da função z a esse plano, né, o que a gente vai ter é o gráfico, né, que vem esboçado aqui à direita. Né? Você vai ter então em vermelho, né, a parte da superfície, né, que é cortada pelo plano. Tá certo? Um ponto é destacado e nesse ponto, né, você tem uma reta tangente. Ok? Então a derivada parcial de f, certo? Em relação de z, aliás, em relação a x, nesse ponto aqui, no ponto onde a reta é tangente, vai ser justamente a inclinação da reta tangente. Então a gente voltou ao cálculo 1, certo? Essa é a interpretação geométrica da derivada. Certo? Então você tem o quê? Essa é uma derivada de z, né, que é a função z aqui, em relação a que variável? Certo? A variável x, certo? Que está aqui no eixo das abscissas. Então a interpretação geométrica, né, corrobora aquela interpretação que a gente obteve diretamente da definição de derivada parcial. A partir dessa interpretação, é fácil calcular a derivada parcial de uma função. Por exemplo, a gente quer calcular a derivada de z em relação a x e a y. Né? Você tem z igual a x, y2, e queremos calcular a derivada parcial de z em relação a x e a y. Calculando em relação a x, né, você toma o y como constante. Então você tem uma constante Vx, a derivada dessa função em relação a x é a própria constante. No caso aqui, y2.
Derivando em relação a y, o resultado é... Bom, o x vai ser constante, a derivada de y2 é 2y, né? Então, o resultado, né, dessa operação de derivação, né, quando a gente obtém a derivada parcial, é d/z d/y igual a 2xy. Outro exemplo, né? Aqui você tem, no caso, uma função de três variáveis, f de x, y, z, igual a y seno de x menos z. Derivando em relação a y, a x e a z, obtemos os seguintes resultados. Derivando primeiro em relação a x. Certa derivada parcial em relação a x, né, que observem que a gente está usando outra notação para a derivada parcial, certo? Você deriva em relação a x, né, o y é constante, você vai derivar seno de xz em relação a x e aplica a regra da cadeia. Certo? Aplicando a regra da cadeia, você vai ter que a derivada de y seno de x menos z em relação a x vai ser y, certo? Cosseno de x menos z vezes a derivada de x menos z em relação a x, que é 1. Então, a derivada de f em relação a x, né, a derivada parcial de f em relação a x, vai ser igual a y cosseno de x menos z, como está aqui no slide. As outras duas derivadas são obtidas de forma análoga, né? A derivada em relação a y, né? Quando você deriva em relação a y, né, seno de x menos z é constante, certo? Então, por isso que fica só o seno de x menos z. E derivando em relação a z, o que vai acontecer é o seguinte, aplicamos de novo a regra da cadeia, certo? O y é constante, não vai sofrer nenhum efeito, né, ao longo do processo de derivação. Então fica o que? A derivada do seno é menos cosseno, tá certo? A derivada do seno é cosseno, e a derivada de x menos z em relação a z é menos 1. A derivada de menos z é menos 1, a derivada de x em relação a z é 0. Obtemos então o resultado que vai aqui, né? A derivada de f em relação a z é menos y cosseno de x menos z. Tá? Bom, derivadas parciais, né? Elas permitem que a partir das derivadas parciais, né, a gente já tem a desejada generalização para funções de várias variáveis, né, da noção de derivada para funções de uma variável só. É fácil ver que não, né, pessoal? Por quê? Porque as derivadas parciais, elas são efetuadas em duas direções privilegiadas da função f, né, que são as direções, né, paralelas aos eixos x e y. Né? Mas uma função de R2, de R3, né, de RNR, ela vai ter o quê? Né? Infinitas direções por cada ponto, certo? A serem consideradas. Então, as derivadas parciais, elas são uma primeira aproximação, certo? Dessa extensão, mas essa aproximação ainda não é satisfatória. No próximo vídeo, né, nós vamos ver, né, vamos estender a noção de derivadas parciais para a noção de derivada direcional. Certo? Essa sim leva em conta todas as direções. Então, obrigado pela atenção.